Durante o verão de 2003, uma criatura estranha e meio humanoide foi protagonista de eventos curiosos em uma certa região dos Estados Unidos. Esses casos despertaram o interesse das mídias locais, mas rapidamente tudo foi abafado e todos os registros dessa criatura na internet foram apagados. Os rumores que surgiram no boca a boca eram que essa entidade era pálida, careca e magra, com os membros do corpo alongados. Ela era descrita como um homem, mas também podia ser descrita como um cachorro gigante sem pelos, porque ela andava de quatro no chão e toda torta. Também diziam que os seus olhos eram brancos e sem pupilas e brilhavam bastante na escuridão da noite, além de também ter uma mandíbula bem pontiaguda. Mas essas descrições tornaram-se apenas lendas, né? Que saía da boca daqueles que ousassem lembrar dessa criatura online, porque afinal, todos os registros originais foram apagados misteriosamente. Obviamente, essa tentativa de ocultar informações levantou grandes suspeitas na população, principalmente naqueles que tinham sido diretamente afetados por esses casos. Tentando entender melhor o que aconteceu, uma pessoa anônima entrou em contato com as testemunhas que diziam ter visto a criatura e publicou um documento online com todas as suas descobertas. Ninguém sabe ao certo quando que ele fez esse post. Eu acho que o post também foi deletado, republicado. A fonte mais antiga que eu encontrei parece vir de 2006. O texto começa explicando exatamente isso que eu falei, que os eventos rolaram em 2003 e depois todas as informações foram apagadas. E depois ele continua da seguinte maneira. Focado principalmente na zona rural do estado de Nova York, testemunhas autoproclamadas contaram histórias de seus encontros com uma criatura de origem desconhecida. As emoções variam de níveis extremamente traumáticos de medo e desconforto até um sentimento quase infantil de diversão e curiosidade. Embora suas versões publicadas não estejam mais registradas, as memórias permanecem poderosas. Várias das partes envolvidas começaram a procurar respostas naquele ano. No início de 2006, a colaboração havia acumulado quase 2 dúzias de documentos datados entre o século XII e os dias atuais, abrangendo 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram idênticas. Estive em contato com um membro desse grupo e consegui obter trechos de seu próximo livro. Esse autor anônimo trouxe consigo também mais 4 depoimentos, e 3 deles são muito antigos e de pessoas vindas do mundo inteiro, mostrando pra gente que essa criatura aterroriza a humanidade muito antes de 2003. Então ele traz 4 testemunhas, né? 3 bem antigas mesmo, vocês vão ver que é de outro século, e uma mais moderna e mais completa também, descrevendo exatamente o que a criatura fez pra acabar com a vida dessa pessoa. Antes de continuar, eu preciso explicar pra vocês que isso aqui é uma creepypasta. Quem tava acreditando que era real, desculpa. Ninguém tava acreditando, né? Enfim, essa creepypasta é muito conhecida pelos amantes de histórias assustadoras na internet. E chama The Rake, que é o nome da criatura, né? Em português seria uma tradução meio o libertino. Um nome que se refere a uma figura devassa conhecida por perseguir pessoas por anos, descobrindo tudo que pode sobre elas e até mesmo ameaçando-as com informações sobre sua família, amigos e vida pessoal. Essa coisa é ferozmente territorial e, embora geralmente só ataque quando provocado, já atacou por maldade muitas vezes. Que são os casos que a gente vai ver aqui hoje. Ele faz tudo por maldade mesmo. Hoje vamos falar sobre a origem desse monstro, como ele é conhecido por se comportar e ler essa creepypasta que parece ter popularizado ele na internet. Ele também é muito comparado com aqueles demônios de paralisia do sono, sabe? Então se você, como eu, já teve paralisia do sono, talvez o vídeo de hoje traga, né, memórias desagradáveis pra você. Bom, vamos começar pela creepypasta então. Depois de explicar que eventos estranhos começaram a rolar em 2003, esse autor anônimo trouxe também registros do The Rake de outras épocas mais antigas. Primeiro, ele encontrou uma nota de suicídio com a data 1964. Enquanto me preparo para tirar minha vida, sinto que é necessário aliviar qualquer culpa ou dor que tenha causado através desse ato. Não é culpa de ninguém além dele. Uma vez acordei e senti a sua presença. E uma vez acordei e vi a sua forma. Mais uma vez acordei e ouvi sua voz e olhei em seus olhos. Não consigo dormir sem o medo do que possa acordar para experienciar. Não posso mais acordar. Adeus.
Na mesma caixa de madeira foram encontrados 2 envelopes vazios, endereçados a William e Rose, e uma carta pessoal solta sem envelope. Querida Aline, rezei por você. Ele falou seu nome. Essa vítima da criatura estava tão desgastada com a presença dela que não queria nem mais continuar viva. E aqui também a gente descobriu que a criatura consegue descobrir informações sobre você, já que falou o nome de uma conhecida da vítima. No registro a pessoa fala, né, querida Aline, rezei por você, ele falou o seu nome, ou seja, a criatura sabe o nome de pessoas que você tem associação. Além disso, fica claro que além de aparecer para as vítimas, a criatura conversa com elas, né? O segundo registro foi traduzido de um diário escrito em espanhol em 1880, ou seja, mais de um século atrás. Experimentei o maior terror. Experimentei o maior terror. Experimentei o maior terror. Vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são ocos, negros. Eles me viram e me perfuraram. Sua mão molhada. Não vou dormir. Sua voz... Texto ininteligível. Bom, aqui então a gente não tem o final do texto porque a caligrafia devia estar horrível, né? Mas o suspense está aumentando cada vez mais. Com o primeiro depoimento, a gente descobriu que a criatura fala. Agora, com o segundo, a gente descobriu que... Quer dizer, a gente não descobriu, né? A gente quase está descobrindo como soa sua voz. O terceiro registro é de um marinheiro, feito há mais tempo ainda, em 1691. Ele veio até mim em meu sono, do pé da minha cama. Senti uma sensação. Ele levou tudo. Devemos retornar à Inglaterra. Não devemos voltar aqui novamente a pedido do Reiki. Então, além de falar e ameaçar discretamente, assim, dando uma cutucada, né? Que nem a gente viu no primeiro depoimento dele mencionando o nome da Aline, ele também ameaça diretamente, dando ordens explícitas pro marinheiro voltar pra Inglaterra. Em 1691, a Inglaterra tinha uma potência marítima em expansão, ou seja, esse marinheiro podia estar invadindo qualquer lugar do mundo, basicamente. O que a gente pode concluir é que o Reiki tava mandando esse gringo safado voltar de onde ele veio, parar de invadir os lugares. Aqui eu tô do lado do Reiki. Mas assim, não é sempre que ele acerta, né? Eu já tô contra ele no próximo depoimento. Então agora a gente vai acompanhar um testemunho mais extenso, mais detalhado sobre a atuação dessa criatura na vida das pessoas. Um testemunho que foi feito em 2006. 3 anos atrás, eu tinha acabado de voltar de uma viagem das cataratas do Niagara com a minha família para a comemoração do 4 de julho. Estávamos todos muito exaustos após um longo dia de viagem. Então meu marido e eu colocamos as crianças direto na cama e fomos dormir. Por volta das 4 da manhã, acordei pensando que meu marido tinha se levantado para usar o banheiro. Aproveitei o momento para puxar de volta os lençóis, mas acabei o acordando no processo. Pedi desculpas e disse que pensei que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim, suspirou e levantou os pés do final da cama tão rapidamente que seu joelho quase me derrubou da cama. Então, ele me agarrou e não disse nada. Após ajustar meus olhos à escuridão por meio segundo, consegui ver o que causou aquela reação estranha. Ao pé da cama, sentado de costas para nós, havia o que parecia ser um homem nu ou algum tipo de grande cachorro sem pelos. A posição de seu corpo era perturbadora e antinatural, como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, não fiquei imediatamente assustada com meu marido. Estava mais preocupada com a condição dessa coisa. Pelo menos nessa hora, estava supondo que deveríamos ajudá-la. Meu marido estava espiando por cima do braço e do joelho, encolhido na posição fetal, ocasionalmente olhando para mim antes de voltar para a criatura. Com uma movimentação intensa e repentina, a criatura se arrastou rapidamente ao redor da cama e rastejou fazendo um movimento desajeitado, até ficar a menos de 1 metro do rosto do meu marido. A criatura ficou completamente silenciosa por cerca de 30 segundos, ou provavelmente mais próximo de 5. Apenas pareceu mais tempo. Simplesmente fitando meu marido. A criatura então colocou sua mão no joelho dele e correu para o corredor, indo em direção aos quartos das crianças. Gritei e corri até o interruptor de luz, planejando pará-la antes que machucasse meus filhos. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto era suficiente para vê-la agachada e curvada a cerca de 6 metros de distância. Ela se virou e olhou diretamente para mim, coberta de sangue. Acendi um interruptor na parede e vi minha filha Clara. A criatura desceu as escadas enquanto meu marido e eu corremos para ajudar nossa filha. Ela estava gravemente ferida e falou apenas mais uma vez em sua curta vida. Ela disse: "Ele é o Reiki." Meu marido caiu com o carro num lago naquela noite, enquanto corria para levar nossa filha para o hospital. Ele não sobreviveu.
Sendo uma cidade pequena, as notícias se espalharam rapidamente. A polícia foi útil no início e o jornal local também demonstrou muito interesse. No entanto, a história nunca foi publicada e o noticiário local de televisão nunca fez um acompanhamento. Por vários meses, meu filho Justin e eu ficamos num hotel perto da casa dos meus pais. Depois que decidimos voltar para casa, comecei a procurar respostas por conta própria. Eventualmente, localizei um homem na cidade vizinha que tinha uma história semelhante. Entramos em contato e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia outras 2 pessoas em Nova York que haviam visto a criatura que agora chamávamos de Reiki. Levou cerca de 2 anos sólidos de busca na internet e escritas de cartas para reunirmos uma pequena coleção do que acreditamos serem relatos do Reiki. Nenhum deles forneceu detalhes, histórico ou acompanhamento. Um diário tinha uma entrada envolvendo a criatura em suas 3 primeiras páginas e nunca mais a mencionava. Um registro de um navio não explicava nada sobre o encontro, dizendo apenas que foram instruídos pelo Reiki. Essa foi a última entrada no registro. Houve, no entanto, muitos casos em que a criatura visitou a mesma pessoa várias vezes. Diversas pessoas também mencionaram que a criatura falou com elas, como aconteceu com a minha filha. Isso me levou a questionar se o Reiki havia nos visitado outras vezes antes daquela noite. Coloquei um gravador digital perto da minha cama e o deixei funcionando a noite toda. Todas as noites por 2 semanas. Eu examinava meticulosamente os sons de eu me mexendo na cama cada dia quando acordava. No final da 2ª semana, já estava bastante acostumada com o som ocasional do meu sono enquanto avançava rapidamente pela gravação com uma velocidade 8 vezes mais rápida que a normal. Isso ainda levava quase 1 hora todos os dias. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter ouvido algo diferente. O que encontrei foi uma voz estridente. Era o Reiki. Não consigo ouvir essa voz por tempo suficiente para sequer começar a transcrevê-la. Ainda não deixei ninguém ouvi-la. Tudo o que sei é que já ouvi antes. E agora acredito que a criatura falou quando estava sentada na frente do meu marido. Não me lembro de ter ouvido nada na época, mas por alguma razão, a voz no gravador imediatamente me levou de volta àquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela cabeça da minha filha me deixam muito perturbada. Não vi o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia. Sei e temo que uma noite acordarei e o verei me observando. Bom, essa foi a creepypasta que popularizou, a criatura e deu bastante informação para novas lendas surgirem a partir desse texto inicial. Como, por exemplo, a testemunha não saber dizer ao certo se esse monstro tinha uma forma humanoide ou animal, porque a sua posição estava meio contorcida, parecia um animal machucado. E a primeira impressão que a testemunha teve foi de ter dó daquilo, e não medo. Mas a piedade dela dura pouco, já que a criatura se mostrou ser muito rápida e ligeira. Por mais que ela se movimente de uma forma meio desengonçada, ela rapidamente foi atacar a sua filha. Em outro cômodo, rapidamente ela saiu do quarto do casal e foi atacar a filha e conseguiu matar. E assim, super rápido. A gente também entende que a criatura disse algo pro seu marido, que ela não lembra o que é, mas só de ouvir a voz da criatura, ativa um alerta assim na sua memória e ela sabe que algo foi dito, mas ela não sabe dizer o quê. E esse algo que foi dito, com certeza era muito assustador, tanto que deixou o marido dela em posição fetal. Já ela que não ouviu, ou pelo menos não associou o que ela ouviu, tanto que ela não se lembra, ficou com dó do bichinho. Então, talvez se ela tivesse entendido a mensagem, ela também estaria com medo. Outra coisa que também bate com as informações iniciais do texto é que, inicialmente, quando o caso todo aconteceu, a polícia e a mídia tentaram ajudar a testemunha. Mas logo, eles cessaram, essa ajuda. Quando eles perceberam, talvez, do que se tratava, eles picaram a mula. Ou seja, essa criatura provavelmente já assusta as pessoas há muito tempo. Talvez lugares com mais poder já sabem do que se trata e querem abafar o caso para não se meter e a criatura não ir atrás deles. Não sabemos, só sabemos que é muito suspeito. Desamparada, a testemunha então faz pesquisas por conta própria, começa a tentar entender o que foi que aconteceu com ela e é assim que ela arranja esses trechos curtinhos que a gente viu no documento. Foi ela que disponibilizou para o autor anônimo. O estranho é que esses relatos são curtos mesmo assim, como se as pessoas tivessem até medo de registrar o encontro com a criatura. Porque se
um monstro tá indo atrás de você e você registra toda a sua vida em um diário, você não teria registrado bastante as aparições da criatura e não só num pequeno trecho? É esquisito. Apesar dessa creepypasta ter popularizado o Rake, ele na verdade surgiu há mais tempo, em outro lugar. Daqueles sites sem lei, sabe? De onde saem histórias cabulosas sem, muitas consequências ou até mesmo atos criminosos. O 4chan. Em 2005, um usuário anônimo no 4chan compartilhou suas ideias num post sobre monstros fictícios que ele estava querendo criar. E aí fica incerto se ele estava dando ideias ou se ele estava pedindo para as pessoas ideias. Tipo, uma coisa meio, vamos criar uns monstrinhos juntos? Aí, várias criaturas foram criadas nesse post e uma acabou ganhando destaque. É até bonitinho ver a galera desses sites se juntando para criar monstrinhos fictícios, né? Porque desse site também já saiu muito post incitando tortura, pedofilia, coisas horrorosas. Então, a gente não vai falar do lado diabólico do 4chan, né? A gente vai falar de pessoas criando monstrinhos bobinhos pra se divertir. É desse lado que eu quero falar hoje. Eventualmente, é publicado uma foto da criatura, levando em conta todas as descrições que eles combinaram juntos. Eu não tenho certeza qual que é a foto inicial, mas pelo que eu pesquisei, meio que essa aqui talvez seja a original, não tenho certeza. Com certeza é uma das mais populares. Fica difícil de encontrar informações certas, assim, sem o post original, por exemplo. Então, o que eu consigo mostrar pra vocês são pesquisas que eu faço e cada pessoa fala uma coisa, cada registro rola de uma forma. Então, a gente pode ter uma ideia geral, mas não certeza de tudo. E é assim que funciona na internet, né? Você publica uma coisa e ela é deletada, a outra pessoa fala de outra forma e a coisa vira uma bola de neve e ninguém sabe ao certo qual que é a origem oficial de tudo. No início, o Rake até que era parecido com a versão que a gente conhece hoje, mas tinha uma grande diferença, né? Em vez de ter 2 olhos, assim, sem pupilas grandes, ele tinha 3 olhos verdes, um na frente e 2 atrás, dando pra ele uma visão 360, assim, sabe, de tudo. O que é assustador, mas parece um pouco mais, sei lá, uma coisa meio alienígena em vez de um demônio mesmo. Mas logo essa imagem caiu e ela foi substituída pela que a gente conhece hoje dos olhos sem pupilas. Assim nasce o Rake e as várias ramificações dessa criatura. E se vocês forem reparar, ela meio que parece os demônios da paralisia do sono, né? Eu já vi essa comparação na internet, mas eu também achei uma associação muito boa porque eu pensei nisso quando eu fiquei lendo sobre a criatura. Eu já tive paralisia do sono e aparecer, né, quando você tá dormindo, não sei o que, à noite, no seu quarto, me lembra um pouco o demônio da paralisia do sono. Agora, quando eu tive paralisia do sono, o negócio que apareceu pra mim era mais escuro, assim, parecia uma sombra de uma coisa e não uma coisa em si. E o que é paralisia do sono? Eu vou citar aqui pra vocês um artigo que eu encontrei, porque eu acho que vai ser mais fácil da gente entender o lado científico da coisa e o lado das superstições também, porque paralisia do sono é uma coisa que afeta pessoas de todos os lugares, de todas as épocas. Não é a gente aqui que tá sentindo isso pela primeira vez. É um negócio muito antigo e tem até crenças espirituais em cima disso. A paralisia do sono consiste na ação de entrar no processo de vigília enquanto o indivíduo ainda se encontra na fase REM do sono. A fase REM é marcada pela atonia muscular, na qual há presença de conteúdos oníricos para o sujeito. Durante a paralisia do sono, o indivíduo pode vir a experienciar 3 tipos diferentes de alucinação. A alucinação intrusa, sendo marcada pela sensação de uma presença maligna no ambiente. Alucinações multissensoriais, havendo sensações de pressão no peito e falsas impressões de engasgamento e sufocamento. E por fim, alucinação vestíbulo-motora, caracterizada pela impressão de estar fora do corpo. Em outras nações, como no México, se tem a presença de uma entidade quimérica, onde se diz "me subiu el morto", sendo traduzido como "um morto subiu em mim". Na Catalunha, a pesanta seria um animal que subiria sobre o peito das pessoas para lhes causar dificuldades de respiração e pesadelos. Na cultura dos esquimós, xamãs seriam responsáveis por realizar feitiços que causariam a chamada Ugumangirni. Essa palavra aqui eu não sei falar. Na cultura japonesa, invocadores fariam uso dos espíritos vingativos contra inimigos, chamando o fenômeno de Kanashibari. É notório que a interpretação e a construção da normalidade há de ter diferenças entre diversos povos. Porém, todas descrevem a condição de forma similar como atonia muscular, alucinações e sensação da presença de alguma entidade.
No Brasil, a personificação dos pesadelos pelos tupis era descrita como querepiúa, ou descrito como pisadeira para a população no geral, sendo uma velha ou um velho, podendo ser gigante ou anão, que se sentariam sobre o estômago do indivíduo, causando-lhe uma dificuldade para respirar. Além disso, crenças religiosas buscaram explicar o fenômeno por meio de explicações espirituais sobre o funcionamento da paralisia do sono. Segundo o Espiritismo, foi postulado em O Evangelho segundo o Espiritismo que a paralisia do sono poderia ser compreendida como uma preparação do espírito, processo em que o espírito encarnado se conecta e se harmoniza com o corpo físico, assim como a decorrência da presença de entidades desencarnadas. De acordo com a Bíblia do cristianismo, no Salmo 91, verso 5, é dito: "Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia", sendo possível interpretar em tal concepção que o fenômeno seria causado por espíritos malignos, ou seja, demônios. Ou seja, não é à toa que o Reiki ficou tão popular. Ele brinca com algo que é já conhecido pra muita gente. Ele brinca com uma coisa que assusta o sono de populações de todos os cantos, de todas as épocas. E é isso que o terror efetivo sabe fazer: brincar com o medo pré-existente da gente e amplificar essas características que já são assustadoras. Você sabe que o seu demôniozinho da paralisia do sono provavelmente é apenas uma condição do seu corpo caindo no sono, enquanto que sua mente ainda tá acordada. Aí meio que rola um bug do seu consciente e do seu subconsciente. Mas, por mais que você saiba que isso é normal, que é uma condição biológica, imagina se esse algo que você achava que era só uma imaginação, uma peça que a sua mente prega em você, imagina se esse algo se tornasse real e fosse começar a te aterrorizar e aterrorizar os seus entes queridos. Aí sim é bem medonho, porque você achou que era só uma coisa normal, mas na real, não. As lendas e as crenças estavam certas, o demônio existe. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa criatura que eu trouxe pra vocês hoje. Foi um vídeo um pouco diferente, né, de trazer mais um bicho do que uma história completa em si. Eu acho muito interessante tentar analisar por que certas criaturas fazem tanto sucesso, sabe, entre as histórias assustadoras. Por que tem monstros que marcam tanta gente? Da onde que vem esse medo? Porque não é à toa, sempre tem algum motivo, né? Espero que vocês tenham gostado. E claro, vou torcer pra você ter uma boa noite de sono hoje, que o Reiki não aparece no canto do seu quarto, sentadinho na ponta da sua cama. E caso ele apareça, aí você volta pra contar nos comentários, porque vai ser engraçado, eu vou poder rir da sua cara. Então, falar, nossa, que coincidência, né? Acho que você atraiu ele por ter visto esse vídeo. Ops. Ou pode ser também que nada aconteça e você capote, né? Tenha uma ótima noite de sono, fique que nem a minha gatinha ali, capotada no sofá, sabe? Parecendo que é um boneco, porque nem se mexe. Enfim, pode ser que aconteça isso. Mas, se o Reiki aparecer, aí você volta pra me contar. É isso. Beijinho, tchau.